Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um super vídeo aqui no canal, mostrando para vocês o resultado do mês de abril, negociando no fundo de investimento DAO Index Zero. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube recomende esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Simbora para mais um super vídeo. Pessoal, para quem não sabe, a DAO Index Zero é um fundo de investimento que, de acordo com a sua performance de negociação, eles liberam capital de investidores para você operar. De todo o lucro que você fizer, 15% vai ficar para o trader, 5% para a plataforma e 80% para o investidor. Eu sempre falo, todo investimento é de risco, então tenha muito cuidado para colocar seu dinheiro nesse tipo de investimento. Não tem como o Matuto garantir que esse tipo de investimento é 100% confiável, então esteja ciente do que você vai estar fazendo, beleza? Então, turma, antes de mostrar para vocês o resultado do Matuto no mês de abril, né? Eu quero mostrar um pouquinho bem rápido sobre esse fundo de investimento. Quando eu comecei, esse fundo de investimento estava com 399 mil milhões de dólares. Hoje ele está com 740 milhões de capital investido. Lembrando que a DAO Index é uma corretora e nessa corretora tem investidores que eles colocam capital na corretora para que os traders da própria corretora operem e fiquem com a parte do lucro. Então isso é bem interessante, esse modelo de negócio. É parecido com a mesa proprietária, porém com uma gestão um pouquinho diferente para proteger o capital do investidor. Então, Matuto, para quem é esse tipo de investimento? Esse tipo de investimento, turma, é para quem já é um pouco consistente, certo? Porque esse investimento é a longo prazo. Você não vai entrar aqui e vai conseguir efetuar lucros nos 6 meses iniciais. Esse investimento aqui, você só vai começar a receber um certo valor depois de 8 a 1 ano operando nesse fundo de investimento. Porque o que é que esse fundo favorece? Quanto maior for seu histórico dentro dele, mais alocação você vai receber. Então, nos primeiros 6 meses, você está construindo um histórico dentro da plataforma. Então, eu não espero receber nem tão pouco nada desse investimento. Então, eu estou segurando, né? Até quando eu consigo segurar nesse fundo de investimento para ver se realmente vai fazer sentido ou não. Outra coisa também para mim interessante é que eu consigo ver, turma, em apenas uma conta, o quanto que eu sou não consistente, né? Porque como eu opero várias contas de mesas proprietárias, tem dia que eu estouro 2, 3, e aí eu não consigo pegar o histórico. Então aqui eu vejo uma constância no meu operacional para ver se realmente faz sentido ou não e se eu vou ser lucrativo a longo prazo. Então, turma, aqui são exemplos de alguns traders que já operam aqui nesse fundo de investimento. E aqui, ó, esse cara aqui ele já deu retorno desde o início, quando ele começou, de 253%. E ele tem sob gestão, turma, 17 milhões de euros, ou seja, 544 pessoas reais, investidores reais, confiaram o capital a esse trade aqui e ele opera 17 milhões. E tudo que ele fizer desses 17 milhões, ele vai receber 15% a cada 3 meses. Então é surreal. A curto prazo, realmente, o lucro é muito pequeno, mas imagina aí, com apenas 1 milhão, dá para fazer um estrago. Esse outro trade aqui, ele fez 333%. Ele está ativo desde 2014, esse aqui desde 2016. E ele está sob gestão 15 milhões de euros. Esse aqui está com 14% de drawdown. Ele já fez quase 800% e está com 14 milhões de euros em alocação. E assim sucessivamente. Turma, tem pessoas que estão com 20% de drawdown e mesmo assim tem mais de 1 milhão de euros em capital alocado. Então eu acredito muito que a longo prazo pode ser que dê bom. Mas tudo, e como é que faz para participar? Então, para você participar desse fundo de investimento, existe 2 tipos, né? É um regime de assinatura, você pode pagar mensalmente ou você pode escolher a cada anual, a cada 3 anos, certo? Eu não recomendo você fazer a assinatura anual, porque às vezes, turma, a gente pega um ciclo muito ruim de mercado e acaba perdendo a mão, como já aconteceu comigo. Não é bom você pegar um plano já de muito tempo. Então você faz mensal e aí caso você erra a mão, você cancela e cria outro para criar um histórico diferente. Lembrando que você pode ter quantas contas quiser, não tem restrição de quantidade de contas. O que você tem que fazer é criar contas com e-mails diferentes, só isso. Criando contas com e-mail diferente, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente contas, quanto você achar que é necessário. Pode utilizar robô, não tem restrição nenhuma de robô. O que tem que ter cuidado é para você não utilizar robô que todo mundo utiliza para não dar risco de copy trade. Então, turma, como é o regime aqui da assinatura? Então, para você operar Forex, né?
tem a plataforma MT4 e MT5. A mensalidade está custando $50 por mês. Se você utilizar o cupom do Matuto, você tem um desconto de 25% no primeiro mês. Você tem a opção também de operar futuros através do MT5. A mensalidade é um pouquinho maior. Você tem a opção também de operar ETFs e ações, $50 por mês. E também você tem a opção de operar criptomoedas com valor de também $50 por mês. O que eu mais recomendo, pelo menos é o que eu opero, é esse primeiro aqui, porque eu consigo operar todos os ativos que eu costumo operar normalmente, que geralmente é o ouro, né, que eu mais opero. Às vezes opero uma vez ou outra Nasdaq e o S30. Então vamos para o que interessa, turma. Aqui está o meu dashboard, certo? Já virou o mês. E qual foi o resultado, Matuto, do mês de abril? Então no mês de abril, turminha, fechei praticamente no 0 a 0, um mês razoavelmente mais ou menos bom. Eu querrei a mão aqui em determinado período. Eu cheguei a ficar positivo nesse mês de abril, se eu não me engano, 2,5%. Tava bom, poderia ter segurado a mão, né? Ter segurado as operações, mas eu queria muito fazer 4% para fechar esse prejuízo aqui. Então eu quis recuperar nesse valor aqui e acabei fechando praticamente no 0 a 0. Eu tinha tudo para fechar com a alocação, né? Eu fechei com a pontuação de 73. Para você receber a alocação, você tem que ter pelo menos a nota de 75. Eu fechei com 73. Então, não recebi a alocação nesse mês, mas eu já, no total de alocação, eu estava com 60 mil euros alocado no fundo de investimento. E a minha melhor colocação foi 480 no mês de fevereiro. Lembrando que eu já fiquei na posição 102, mas eu não finalizei o mês nessa posição. O meu drawdown total até o momento está 8,75. Aí você pode dizer, mas por que tu não cancela isso aí e desiste? Eu não vou desistir, turma, porque meu drawdown ele tá menos de 10%. Na minha opinião, um drawdown menos que 10%, se você conseguir chegar nos 20% mínimo para você se tornar gold, tem uma chance muito grande de eu receber uma alocação grande de capital, certo? Então vou tentar segurar aqui na maciota, vou ver se eu consigo chegar pelo menos nesse ano, fechar com 20%. Se eu fechar esse ano com 20%, eu consigo me tornar ouro, e aí as coisas começam a andar de forma diferente, beleza? Então, para você entrar nesse fundo de investimento, qual é o primeiro passo? Você vai fazer a assinatura, e aí tem um prazo de 15 dias. Você vai operar por 15 dias para eles analisar o seu operacional, a sua performance. Depois de 15 dias, turma, eles vão te dar um índice, que é essa notinha aqui, certo? E aí você vai operando de acordo com a sua performance. Esse valor aqui vai aumentando ou vai diminuindo. O maior que eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei em 89 pontos aqui, foi muito bom. Mas eu não consegui manter essa performance e acabei errando a mão no chão. E aí todo mês, quando fechar o mês, se você ficar acima de 75, você recebe a alocação de 30 mil euros. De acordo com o valor que você vai aumentando aqui, você vai recebendo alocações maiores. Caso você não consiga manter esse valor aqui de 75, não receber alocação durante os 3 primeiros meses, turminha, você vai receber uma alocação de 25 mil euros automaticamente, certo? Então, se passou 3 meses e você não recebeu nada de alocação, você recebe uma alocação mínima de 25 mil euros. E aí, turma, o mês já virou. Hoje é o dia 1º de maio. Eu fiz 2 operações hoje, fechei com 0,20. Então, vamos ver, eu vou tentar manter essa pegada. Não vou arriscar mais do que isso. Eu vou tentar buscar 0,20 todo dia para ver se eu consigo chegar, pelo menos fechando o mês aqui 3 ou 4%, para mim já tá muito bom. Beleza, turminha? Então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe os comentários. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.